Fala galera, Robson na área, e hoje eu quero abordar com vocês sobre figuras parentais. E aí, pra ti que não tá acostumado com esse termo, eu já venho te explicar, figuras parentais nada mais é do que pai e mãe. E aí tu ainda não tá entendendo por que eu vou trazer esse papo? Pois então, eu quero discutir com você sobre isso, sobre a importância de deixar bem esclarecido essas figuras, quem é quem na vida desta criança, desse adolescente, para que não se tenha distorções. Porque acreditem, isso, se não ficar bem esclarecido, pode dar um nó e para desatar ele não é tão fácil. Mas antes de a gente continuar esse papo, tu já sabe o que tem que fazer, né? Que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo com todos os teus familiares aí, os teus amigos, tua rede de contatos nas redes sociais, o pessoal do trabalho e, em especial, aquele que nunca confundiu a tua figura de humano de estimação dele. Que é quem? Que é quem? O teu doguinho. E a propósito, ele já me lembrou aqui, ó. Já me passou um WhatsApp aqui para te lembrar que tu pode se tornar um apoiador do canal Robson Rocha. Clica na aba Seja Membro, pelo valor R$ 7,99 e tem acesso a benefícios exclusivos aí do canal. Tá bom? Pois então, eu vou contar para vocês uma história real. Isso que eu vou contar para vocês é uma história real, não tô inventando, que é uma situação que aconteceu na minha família. Que foi o quê? Um dos meus tios, ele teve uma filha, só que aí a esposa dele, eles acabaram se separando logo após o nascimento da minha prima, e ela foi embora de casa. Eu confesso que ela teve, acho que foi depressão pós-parto, não sei direito exatamente o que aconteceu, mas para resumir a ópera, ela acabou se separando do meu tio e foi embora. E deixou a minha prima aos cuidados do meu tio. E aí, como meu tio morava com a minha avó, a minha prima acabou tendo como figura de referência a minha avó. Ela acabou tendo a figura materna na minha avó. Até aí tá tudo certo, tudo ok. Afinal de contas, a minha avó foi muito importante no crescimento dela e tal. E aí, o que eu tô contando pra vocês é uma criança de 6, 7 anos discutindo com a sua prima, tá? Discutindo com a sua prima, aonde a minha prima tinha por vício de fala chamar a minha avó de mãe. E eu brigava com ela dizendo: ela é tua avó, não é tua mãe. E aí, que é minha mãe. Claro, era uma criança de 7 brigando com uma de 5, entendeu? Corrigindo ela. E até aí, sabe? Claro, ela cresceu, né? Sabia que ela entendeu que era a avó dela, que a coisa toda, não era a mãe, enfim. Ok. Tudo certo. O que acontece? Na época, essa discussão de uma criança de 7 anos com uma criança de 5, corrigindo que ela estava morando com a avó e não com a mãe, era uma coisa que eu não tinha consciência, minha prima não tinha consciência disso também, entendeu? Tanto que depois de adulto nós conversamos, nós ríamos da situação e tal. Só que olha que coisa doida. Anos depois, a minha prima, enfim, casou e tal. Só que ela acabou não dando certo com o companheiro dela e tal. E ela também acabou sendo mãe solo. Ela acabou sendo mãe solo. E aí voltou a morar com o meu tio. Sim, este mesmo tio. E olha só que coisa doida. Quando o filho dela começou a crescer e tal, ele começou a chamar o meu tio de pai. E aí foi que, nesse processo todo, a cena meio que se repetiu. Começando a chamar o meu tio de pai, sendo ele que era avô dele. Olha que coisa doida. E aí, neste momento, eu já era um psicólogo formado, aquela coisa toda. Quando eu presenciei essa cena, porque a gente não mora no mesmo município, né? E aí eu tinha ido para a cidade lá onde eles moram e eu presenciei essa cena. Inclusive eles, ela vem com o pai. Aí quando eu ouvi falar, vem com o pai, eu falei, peraí, tchê, eu peguei e parei ele. Só um pouquinho.
só um pouquinho. Aí chamei ele de canto e peguei e falei assim, ó, tu lembra quando eu brigava com a tua filha? Quando era criança, por chamar a avó de mãe, aquela coisa, eu lembro. Pois é, naquela época, era duas crianças batendo boca, porque aquela senhora era a minha avó e ela chamava de mãe. Ou seja, tinha coisa que não tava certo aí, né? Aí ele concordou, né? Pois é, eu me lembro. Ah, mas eram duas crianças. Duas crianças não sabiam nada. Hoje a tua prima sabe que era tua avó, aquela coisa toda. Não, tudo bem. Só que é o seguinte, tu não percebeu que tu tá dando um nó na cabeça do teu neto? Aí sim. Ah, como assim? Olha, naquela época era uma criança batendo boca com a sua prima. Hoje, quem tá te falando isso é um profissional de psicologia. Não tem problema nenhum o teu neto projetar a figura paterna em ti. Mas tu tem que deixar claro pra ele que ele é teu neto e não teu filho. Assim, mas qual é o problema? Ele falou assim, olha, o problema é bem claro. Aí eu precisei ser um pouquinho mais radical na minha explicação. Por acaso tu dormiu com a tua filha? Ele, não, Robson, capaz, credo, o que é isso? Pois é, mas se tu ficar chamando ele de filho e se referindo a ele como pai, não é a mensagem que tu passa pra ele? Ai, nunca tinha pensado por esse lado. Aí, pois é. Então, para de chamar o teu neto, para de se referir a ele como pai. Lembre-se, tu é avô dele. Se o pai é presente ou ausente, é outra conversa. É outra história. Repetindo, não tem problema esta projeção de figura paterna, figura materna. Agora, os papéis biológicos têm que ficar bem esclarecidos. Ele é teu neto, não teu filho. Ai, não sabia. Ai, não tinha. Enfim, confesso, porque eu não tive mais contato com esse meu tio faz alguns anos. Até porque eu pouco vou a Santa Maria. Bom, vou dizer a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é onde mora a boa parte da minha família, né? E faz muitos anos que eu não vou a Santa Maria, acabei não tendo mais contato presencial com este núcleo da minha família. Mas é porque recentemente eu me deparei com uma situação em consultório, assim, dessa confusão de parentalidade que eu achei, cara, eu preciso trazer isso num vídeo. A gente tem que deixar bem claro para crianças pré-adolescentes, que papel de fato, papel biológico tu tem na vida dela. Que são duas coisas diferentes. Porque no momento que tu é vó, e tu se vende como pai e mãe, tu cria uma ideia distorcida na cabeça dessa criança. E que pra desatar esse nome, a gente, não é tão fácil assim. Tá certo? Então, pro bem do entendimento dessa criança e desse adolescente, deixe bem claro qual é o papel biológico que tu exerce na vida dela, tá certo? Pro bem dela, fica a dica, para que cenas confusas não se construam, beleza? Porque não tem nada pior do que uma criança, um pré-adolescente não saber de fato qual é o seu papel. Que papel que ele vivencia de fato. Mas e aí? Tu sabia disso? Tu já tinha noção dessa importância na parentalidade podia ter na vida, tanto da criança quanto na tua mesmo? Deixa nos comentários aqui. Se tu gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se tu acha que esse papo vale uma contribuição no LivePixel, pode deixar os pila aqui, tá? Mas sempre lembrando, gente, que só faça a contribuição que não for te fazer falta, tá bom? E para o clube de apoiadores aí, ó, a mesma coisa. Se tu quiser se tornar um apoiador, pode se tornar um apoiador, mas se não for te fazer falta, os pila, tá bom? Então é isso, gente. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!